que eu montei. Está no livro Ide e Fazei Discípulos, né? Do pastor Eibe com o pastor Ivanildo. Então, mas eu achei muito interessante o que está escrito aqui. Eu falei, eu tenho que passar isso para os líderes, para os irmãos. Mas aí nós temos aí esta honra aí de passar para toda a igreja nesta noite aí. E toda a igreja vai receber aí, em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 37. Localiza aí o versículo 37. E vamos ler o versículo 37 e o versículo 38. Mateus capítulo 9, versículo 37 diz assim: Então disse aos seus discípulos, vamos dizer todo mundo junto, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha o 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Vou ler de novo. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém, querido? Só até aqui para nós ficarmos nesse texto como base. Irmãos, se eu fizer uma pergunta para você, e eu quero que você seja muito sincero para responder para você mesmo. Eu acho que você conhece esse ditado. A corda arrebenta do lado mais... Vamos dizer todo mundo junto? A corda arrebenta para o lado mais... fraco. E se eu falar para você, agora nós só vamos inverter aí. Tá? Aí você vai dizer assim, a corda arrebenta pelo lado... Não. Isso aí. A corda arrebenta pelo lado do discipulador ou discipuladora. Aí nós vamos falar assim, olha, o discipulador, no caso o cristão, aquele que discipula. Querido, dentro desse texto de Mateus 9, você vai encontrar uma situação assim. E eu acredito que muitos de vocês estão nessa situação. Tem alguns aqui que não tem nenhum discípulo. Tem alguém aqui que não tem nenhum GE. Tem alguém aqui que não está liderando célula. Tem alguém aqui que só está vindo nos cultos, no Tadel, no culto de celebração. Ou talvez tem pessoas que só estão indo na célula. Existem vários tipos de pessoas que estão conosco aqui. E tem pessoas que não estão indo em lugar nenhum também. Veio a primeira vez hoje na igreja. Tá? Então tem vários tipos de pessoas aqui essa noite. Agora, querido, a Bíblia está dizendo, no versículo que nós acabamos de ler, o versículo 37, que a colheita é grande. Mas só que falta o quê? Trabalhador. Esse texto mostra que a igreja do Senhor, ela tem uma praga. Com perdão da palavra. Pastor, que praga? Por que só a minoria trabalha? Por que só a minoria trabalha? Por que Mateus capítulo 28, 19 não é para toda a igreja? Por que é só a minoria? Eu não estou falando da igreja Batista Manuel. Eu falo de todas as igrejas. É a minoria que trabalha. Sempre são os mesmos que trabalham. E aí, querido, nós começamos a olhar esse texto e começamos a perceber uma coisa. A corda arrebenta pelo lado de quem trabalha. A corda não arrebenta do lado de quem não trabalha. Quem não trabalha, querido, ele está de boa. Olha, talvez eu vou para o culto hoje, né? A gente até brincou hoje na reunião dos homens. Talvez hoje vai ter um jogo do Corinthians, então eu não vou para a igreja hoje não. Né? A gente até brincou com os homens hoje. Né? Então, de repente o jogo é melhor do que estar no culto. De repente, querido, você tem escolhido o seu caminho de trilhar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando acontece algum problema, o culpado é aquele que trabalha. O culpado é o pastor que trabalha, o culpado é o discipulador que trabalha, o culpado é a discipuladora que trabalha, o culpado é o líder de célula. Mas o culpado nunca é aquele que não faz nada. Então, querido, nós temos que entender hoje, sair daqui expert nessa situação. Será que a minha mente e o meu coração se converteu? Ou será que só minha mente se converteu?
Você acha que você está na igreja, você acha que você é crente, você acha que você acha. E o seu coração não é de Deus. O meu coração não é de Deus, o meu coração é meu. Querido, eu queria que você saísse daqui essa noite, entendendo, querido, o que está no coração de Deus. E o que Deus quer de mim e de você. Porque, querido, o conceito que nós temos, que a corda sempre vai arrebentar do lado das pessoas que trabalham. Nunca vem uma reclamação do lado das pessoas que não trabalham. Mas aqueles que trabalham sempre vem alguma coisa. Quantos estão compreendendo aqui e concordam comigo nessa noite? Amém? E é por isso que Jesus falou, olha, tá assim, ó. Tem muito trabalho. Mas só que falta o quê? Trabalhador. E isso que Jesus falou, querido, ele estava falando sobre a questão da colheita de pessoas, de vida. Então o cristão, querido, hoje, ele pode ter experimentado e ele não deveria, querido, ele pode ter experimentado tantas coisas dentro da igreja, ele não deveria adiar o momento de ajudar as pessoas a crescer espiritualmente. O cristão, ele não deveria adiar o momento de ajudar as pessoas a crescer dentro da igreja, dentro da célula, dentro do discipulado. Porque a gente, querido, a gente coloca essa palavra na nossa vida, olha, eu não posso, eu não consigo cuidar nem de mim mesmo, vou cuidar de alguém. A gente mata aquilo que Deus tem nos dado. E se nós levantarmos pessoas hoje aqui na igreja, falarmos pessoas que estão na igreja uma semana, querido, falar para ele assim, eu falar, ei, e você, como é que você está? Como é que está o seu coração? Ele fala assim, olha, eu estou com sede de trazer gente para a igreja, de cuidar de gente. Se você pegar pessoas novas hoje aqui, se eu chamar pessoas novas aqui na frente, ele vai dizer isso. Não porque eu estou falando isso para ele. Não, mas que está no coração dele, porque eu já ouvi isso. Pessoas, querido, pessoas que querem ser instrumento de Deus para ser usado como um grande trabalhador para a obra de Deus. Existem pessoas assim. E eu creio nisso, e eu acredito que tem pessoas assim aqui neste lugar. Amém, querido? Então, querido, nós temos que quebrar esse paradigma de ficar adiando que nós não podemos ajudar ninguém, não podemos fazer nada pelas pessoas. Não é um evangelho meio de ego? Ele que morra aí, e eu que viva. Ele que se exploda. E eu que não vou explodir, não. É ele que se exploda. Você entendeu, querido? Isso não é o que está no coração de Deus. E quando acontece algum problema, a corda arrebenta pelo lado de quem é? Trabalhador. Vamos colocar, ou discipulador, ou pastor, vamos colocar todo esse povo aí no meio dessa palavra. Então, querido, nós precisamos entender que nós precisamos estar disponíveis para cuidar de pessoas. Não queremos que você ganhe uma cidade, ganhe um bairro, mas nós queremos que você faça discípulo. Você tem que estar disponível. Então nós devemos entender que, no princípio, ninguém possui todas as características ideais para ser um discipulador. Querido, se eu falar para você aqui, você é um discipulador, se você perguntar para mim, pastor, você é um discipulador? Eu vou falar, não sou, querido, eu estou aprendendo. Porque eu tenho alguém que me discipula. Eu estou aprendendo. Eu não sei tudo. Não sei, estou aprendendo. Então, querido, nós temos que entender isso. E essas coisas se obtêm, querido. Se você quer ser um bom discipulador, uma boa discipuladora, você tem que obter, querido, precisamente por meio de experiência de ensinar os outros. Querido, não estou dizendo nada contra quem faz faculdade, quem está na universidade. Pastora Silvia fez faculdade, pastora Silvia fez pós aí, está terminando aí, só falta pagar os carnezinhos, mas está terminando. Já terminou, só falta pagar 2 mensalidades. Agora, querido, pare e pensa. Se ela não der aula, a faculdade dela não serve para nada. Agora, contesta isso. Pastor, não concordo. Querido, sabe o que promove alguém da universidade? Se chama estagiário ou estágio. É isso que promove as pessoas. Se você não tiver um bom estágio, esquece. Aí, querido, nós temos que entrar e pensar assim. Então, eu estou na igreja. Então, se eu
não fazer aquilo que Deus ordenou, eu nunca vou crescer. E não vai mesmo. E não vai mesmo, porque não existe outra maneira. João falou o quê? Se você não amar o irmão que você está vendo, você não pode amar a Deus. Jesus falou o quê? O maior mandamento é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Moisés falou, olha, amai a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Veio uma lei, veio uma regra, veio um procedimento, veio uma norma. Mas a gente não quer saber nada disso. Então, querido, nós temos que entender, querido, o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus quer para a nossa vida. E ninguém, querido, nasce sendo pai, mãe, líder, pastor, profissional. Ninguém nasce assim. Todo mundo aprende no percurso da sua vida. Amém, querido? Pergunta se você fez curso para ser papai. Pergunta se você fez curso para ser mamãe. Não, eu fiz um curso lá. Tive um neném de 9 meses. Era só o curso só. Querido, não existe isso, irmão. Não existe. O que vai mostrar, querido, com você é o aprendizado na sua vida, no seu ministério, na sua carreira, em tudo. Em tudo. Então, querido, a primeira coisa que nós temos que abordar, o coração de um discipulador ou de uma discipuladora. Esse é o coração, essa natureza espiritual. Então, primeira coisa, você tem que entender que isso vem de Deus, querido. Cuidar de pessoas vem de Deus. Não é uma coisa que o pastor está criando, não é uma coisa que o MDA está criando. Não, mas isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Deus era discipulador de Adão. Todos os dias lá encontrava com Adão. E aí, Adão, como é que você está? Não, Senhor, eu estou bem. Todos os dias. Você pega Elias, você pega Eliseu, você pega Moisés, você pega Josué. Querido, muitos homens foram acompanhados na sua carreira, no seu ministério. Jesus, os 12 apóstolos. Querido, muitos homens. Então, o discipulado, querido, está no coração de Deus. Então, levar alguém, querido, você pegar alguém carnalmente, alguém cru, carnalmente, e levar ele num nível espiritual, você tem que entender uma coisa. Isso se chama você levar alguém, isso se chama maturidade espiritual. Requer uma grande disposição do coração. Por isso que a gente não pode ficar tirando o discipulador para todo lado. Tem que ver a disposição do coração. Queria que você fosse para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. Tem um texto que diz assim. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao versículo 23. Olha o que esse texto diz. Porque, o versículo 19, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para com os que estão debaixo da lei, tornei-me como estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. O 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Olha só, querido, para onde nós estamos indo. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo, para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Ao 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Se a gente pegar tudo isso e traduzir, resumir e bater no liquidificador, a gente entende o quê? A gente entende que o apóstolo Paulo fez de tudo para ganhar vidas. A corda arrebenta do lado sempre do trabalhador. Se a pessoa desvia da igreja, querido, quem não trabalha não é o culpado, mas é o líder, é o pastor, é o discipulador. Agora, Paulo, querido, ele está trazendo o quê? Ele está trazendo
um formato de uma vida espiritual, de um coração espiritual, de alguém que realmente maduro, que ele sabe encontrar com uma pessoa, ele sabe falar a linguagem da pessoa, ele sabe se envolver com a pessoa, mas ele sabe que por trás de tudo isso, ele quer ganhar aquela pessoa para Cristo, para Jesus. Isso é um coração de um discipulador, de uma discipuladora maduro. Maduro. Então, querido, isso é muito interessante. Existem outros textos, Filipenses, Tessalonicenses, mas vamos adiantar um pouco. O crente que amadurece, querido, o discipulador que amadurece, sente-se uma grande carga pelos irmãos e deseja de todo o seu coração levar a maturidade espiritual. O homem que amadurece, querido, o discipulador que amadurece, o obreiro que amadurece, o servo que amadurece, ele sente esse desejo no seu coração. Não é simplesmente... ele foi empolgado de fazer discípulo, aí ele quer fazer discípulo no culto e amanhã ele não quer fazer discípulo mais. Porque não foi no coração. Não foi no coração. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Um coração bem disposto não se obtém de um dia para o outro, irmãos. Ninguém vai construir, ninguém vai formar um discipulador ou uma discipuladora numa natureza espiritual da noite para o dia. E eu falei para os irmãos, falei assim, eu não tenho a varinha mágica para melhorar a sua vida. Você sabe o que você tem que fazer. Você tem que estar aos pés da cruz, você tem que buscar o Senhor, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que jejuar, você tem que falar com Ele, você tem que conversar com Ele, é Ele que vai te ajudar. Eu sou apenas aqui alguém para dizer para você, está faltando isso na sua vida, meu amado. Mas é Ele que vai buscar isso. Se você quer ser liberto de alguma coisa, querido, você tem que buscar a sua libertação. Adianta eu falar para você, você está liberto em nome de Jesus? Pela minha fé, você está. Mas e você? Já falaram isso para mim 1000 vezes. Não acontece nada, por quê? Porque o problema está em você. O problema está em você, querido. Então, querido, um coração disposto a obter um grande resultado. Isso não é feito do dia para a noite. As provas e as crises são coisas que Deus utiliza para moldar o nosso coração. Querido, essa minoria que trabalha na igreja, essa minoria que discipula, que cuida, uma coisa é certa. A gente vê muita dificuldade. A gente vê muita prova, a gente vê muitas situações complicadas sobre a nossa vida, sobre a vida do nosso discípulo. Mas uma coisa também é certa, querido. Devemos aceitar e permitir que essas coisas tenham lugar em nós para gerar um conhecimento prático de Deus superior ao teórico. Vou transferir isso para você. Talvez, querido, você ache que você sabe sobre Bíblia. Mas quando você está numa situação, você está numa aflição na sua vida, você não sabe o que é Bíblia mais. Porque é só teoria. Você está entendendo? De repente você está num aperto, no estreito da sua vida. Você sabe que na Bíblia o Senhor é seu pastor, mas naquela hora o Senhor não é seu pastor. Você escolhe todo mundo manjando Jesus. Isso é teoria. Agora, se você tivesse vivido isso na prática, olha, eu sei que Ele é meu pastor, porque Ele já fez isso na minha vida. Muda completamente a história de qualquer homem, de qualquer mulher. Muda. Então isso, querido, isso é um coração de um discipulador, eu sou o coração de uma discipuladora. A gente aprender não só na teoria, mas a gente aprender na prática com os nossos discípulos. Existe o texto de Gálatas capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, Tessalonicenses capítulo 3, fala sobre isso. Não devemos ficar desorientados, nem nos sentindo condenados, nem perder a paciência quando precisamos cuidar de nossas próprias crises. E deixamos momentaneamente outros irmãos com a necessidade de ajuda. Como discipuladores, Deus nos levará a explorar novos terrenos na vida cristã, para que depois possamos ajudar os outros a entrar e caminhar neles. Sabe o que eu vi muito no MDA, querido? Sabe o que eu vi muito no MDA e eu quero que você pegue isso para você? De repente Deus libertou você de qualquer coisa. Do cigarro, do álcool, da droga, da prostituição, da mentira, da internet, da pornografia, sei lá o quê.
De repente Deus libertou a sua vida de alguma coisa. Tá? Querido, você entendeu isso, você é especialista nisso. Deus vai colocar pessoas ao seu lado, exatamente como você era. Exatamente como você era. Como eu vi isso no MDA, nas conferências, nos testemunhos, como a gente viu isso. Então, querido, pega muitas vezes o que o diabo aprontou na sua vida lá atrás, transforma isso aqui na sua cabeça hoje, transforma isso, fala assim, olha, Satanás, você me deu um tesouro maravilhoso. Hoje eu posso ser um instrumento de Deus e ajudar muitas pessoas. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Nós apresentamos o Tiago, a Nayari, o Jonathan, a Bruna hoje de manhã. Isso é discipulado. Querido, eu não culpo Deus por nada. De como eu nasci, de como eu vivi, de como eu era. Eu não culpo Deus de nada. Mas uma coisa é certa, querido. O que eu tenho hoje de experiência na minha vida, querido, é o que eu procuro ajudar alguns irmãos. É o que eu procuro ajudar alguns irmãos. Mas não é teoria, é prática. É prática. É prática. Muitas vezes, a gente quer fazer firula nos negócios. Você quer falar bonito, você quer procurar texto bonito, você quer um monte de coisa, você quer dizer, olha, eis Deus aqui, Deus está aqui, aleluia, recebe aí, irmão. Irmão, ele não precisa nada disso. Ele precisa parar e dizer assim, ó, querido, existe um Deus que pode resolver a sua vida a qualquer hora. Mas será que você crê nele de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração? Então, querido, nós precisamos levantar pessoas que têm um coração de uma natureza espiritual. 2 Coríntios, capítulo 1. O coração, querido, o coração de alguém que crê em Deus tem que ser um coração maduro. Ele tem que estar disposto a começar de novo. Ele sempre tem que estar disposto a começar de novo. E quantas vezes for possível você começar com o seu discípulo? Quantas vezes for possível? Não existe caso perdido para Deus, querido. Quantas vezes for preciso, você vai falar para o seu discípulo. Nem que for 1000 vezes, 5000 vezes, mas você vai começar de novo, você vai falar para ele. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando mais meu discípulo. Eu não estou aguentando mais minha discípula. Querido, eu sei que tem hora que dá vontade de mandar eles catar coquinho mesmo. Eu sei que tem hora que sobe um temperamento em você. Fala assim, rapaz, eu vou pegar você e vou botar você no liquidificador e vou bater você. Tem hora que dá vontade de fazer isso. Mas aí tem hora, querido, que a gente lembra também que alguém está orando pela nossa vida, a gente está dando trabalho para alguém, e aí você começa de novo com o seu discípulo, e você diz para ele, ó, querido, eu te amo, você é um presente de Deus, mas no fundo, querido, você sabe qual é o caminho. Você tem que andar por aqui. Você tem que andar por aqui. Então, querido, o discipulador tem que estar disposto. O discipulador tem que estar disposto a acontecer alguma coisa, né? Ele tem que estar disposto a começar de novo. Outra coisa, querido, ele tem que ser também persistente. Ele tem que ter persistência com o seu discípulo. Vamos ver esse texto, João, capítulo 21. Ele tem que ser persistente com o seu discípulo. Eu falei que era 20 minutos. Se o pessoal que vai descer as águas já estiver pronto, querido, tá? Tá pronto? Opa! Queria colocar umas cadeiras para eles aqui, Tiago, aqui? Coloque umas cadeiras para eles aí. Eu sei que a igreja não vai se manifestar agora não. Deixa para manifestar depois, tá, querido? Não vai se manifestar agora não. Versículo 21. Senão eu sou obrigado a parar a mensagem. Versículo 21. Capítulo 21, perdão. João, capítulo 21, versículo 9. Diz assim. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco
e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 peixes grandes. Embora houve tantos peixes que a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhes a eles, dizendo o mesmo com o peixe. Deu-lhes a ele o pão e o peixe, dizendo que era o mesmo. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Aí você vai falar assim: pastor, esse texto é um texto de milagre, de multiplicação. Agora, querido, olha o versículo 15. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você ama mais do que estes? Disse ele o quê? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão Pedro: você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse o quê? Pastorei as minhas ovelhas. Agora eu queria que você falasse para o seu irmão: quem ama Jesus, pastoreia a ovelha. Não existe outro evangelho, querido. Quem ama Jesus, querido, ele ama a vida. Ele pastoreia, ele cuida. Ele cuida. Então nós precisamos, querido, ter persistência nisso. Eu sei que o seu discípulo está dando trabalho para você. Eu sei que pode estar acontecendo tantas coisas. Mas eu quero que você tenha persistência, querido. Persistência. Em outro lugar, querido, você tem que estar disposto a continuar com a preparação de outros discípulos, quando um discípulo o abandona. Querido, isso acontece? Acontece. Tem hora que você investe tanto na vida de alguém, daqui a pouco esse alguém vai embora. Aí você vai dizer assim: eu não quero mais, não, Deus, o Senhor me decepcionou. Eu investi tanto a minha vida, eu emprestei carro, eu emprestei casa, eu emprestei casa da praia, eu emprestei meu dinheiro, eu emprestei meu cartão de crédito, oh Deus. Fazer um drama aqui para você rir. Aí você está tão decepcionado que você vai falar para Deus também: Deus, eu não quero mais. Querido, quer sentar aqui? Sente aqui, não vou deixar vocês em pé não, vocês hoje são muito especiais. Sente aqui, pode sentar na escada do batistério aí, pode sentar aí, sente aí. Isso, pode ficar olhando aí, que daqui a pouco eu entro no assunto de vocês aí. Tá? Você está entendendo, querido? Então, querido, não vale a pena a gente abandonar as pessoas por causa de um discípulo que nos abandonou. Jesus não fez isso. Agora, homens e mulheres, querido, vão fazer isso. Eu vi uma ministração uma vez do pastor Aloísio, ele é presidente da Videira, ele disse assim, que ele ouviu essa ministração também, e depois ele pregou em cima dessa ministração. Ele falou que ele ouviu um dia, ele estava sentado, ouvindo a ministração de um pastor, e o pastor falou assim: olha, todo pastor tem um Judas. E ele repreendeu na hora, reclamou, falou: esse pastor está falando besteira, está amarrado isso. Criticou, bateu, desceu a lenha. Foi coisa de anos lá na frente que passou. O melhor amigo dele traiu ele. E aconteceu muitas coisas no ministério. E hoje ele fala, querido, sobre lealdade e deslealdade. Ele orienta que todo mundo, querido, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Então, querido, quando nós olhamos muitas vezes, querido, que grandes homens foram traídos e até Jesus foi traído, você acha que você é melhor, querido? Você acha que não vai ter alguém que vai virar as costas para você? Agora, por isso, você vai largar de Jesus? Por isso, você vai largar da cruz? Por isso, você vai perder a sua salvação? Por isso, você vai jogar tudo fora? Não vale a pena, meu amado. Não vale a pena. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é um discipulador, você é uma discipuladora. Eu tenho certeza, querido, que vai passar essa situação e você vai vencer. Então, querido, tem que ter um coração diante de Deus. E o trabalho de um homem, que tem um coração espiritual, de uma mulher que tem coração espiritual, é de glorificar a Deus. É de glorificar a Deus. É isso que nós temos que ter no nosso coração.
Irmãos, eu não sei o que eu faço com a minha situação financeira. Estou marcando todo dia o que eu estou gastando. Tenho contas a pagar, Mas eu sei de uma coisa, querido. Eu vou conseguir. Eu nunca vi corvo trazer nota de R$100, mas eu estou declarando. Se for possível, Senhor, usa os corvos aí, usa os urubu, usa todo mundo aí, mas eu preciso. Entendeu? Estou declarando, querido. Não importa de onde vem o milagre, não importa. Importa que o Senhor faz milagre, amém? Entendeu? Então é isso que nós cremos. Querido, o discipulador deve entender, querido, o discipulador é que o seu coração, ele não funciona como sua mente. É aqui, querido, que é o cerne da coisa. Há uma diferença entre mente e coração. E Deus trabalha individualmente, com a mente e com o coração. Pastor, qual a base bíblica? Salmo número 7, Jeremias capítulo 17. Depois você lê na sua casa. Agora, querido, olha essa comparação. Nós temos texto bíblico aqui. A mente busca entender as razões. Mas por quê? Mas que idiota, mas que preguiçoso, mas que sem vergonha, mas que safado. A mente. A mente, querido, ela fala mesmo, detona. O coração não é assim. A mente busca uma análise. A mente é analítica e sistemática. O coração, querido, ele busca o quê? Ele busca ser ansioso. Sabe aquela ansiedade, parece, eu não sei se já aconteceu isso com você, a primeira vez que você foi viajar e você nem dormiu, porque você estava com medo de perder o horário do ônibus, né? E quantas vezes eu já fui viajar e ficava acordado, mas como que é bobo, né? Ficava acordado a madrugada toda para não perder o horário do ônibus, para não ficar. Porque o coração, olha, eu quero viajar, eu vou viajar. E quando você ia viajar, você sabia que do lado quem ia sentar ia ser uma menina. Aí pronto. Aí você já pensava MacGyver, olha o perfume e tal. Ficava imaginando, mas como a gente é bobo, né, irmãos? Como a gente é bobo. Né? É o coração, né? O coração, querido, ele busca achar repouso, descanso. É o coração. A mente, querido, a mente busca dados. A mente é o computador, busca dados. Ó, isso aí não vai funcionar não, isso aí não presta não. Isso aí vai morrer assim e pior ainda. O coração, tadinho dele. O que eu posso te ajudar? Olha, lembra de Pedro? Eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada, mas Jesus eu tenho, você quer Ele. Lembra no tempo da Formosa? Então, querido, isso é um coração. A mente, querido, ela fica com as memórias. Lembrança, memória. O coração fica com o quê? Com as feridas. Por isso que tem muito coração ferido hoje, porque está lá no coração, fica ferido. Ele precisa falar. Ela precisa falar para ser curado, porque está lá no coração. O coração está lá. Está magoado, triste. Eu estou tão decepcionado, porque eu pensava que o irmão não era assim. Eu ouvi uma coisa recentemente na igreja que falaram assim, olha, eu não vou mais para a igreja Batista Emanuel não, porque no começo, quando eu fui, todo mundo me abraçava, todo mundo me beijava, todo mundo falava comigo. Hoje, ninguém fala comigo mais. Queridos, será que existe alguém aqui nesse lugar? Vou fazer uma pergunta para você. Será que existe alguém aqui nesse lugar que quer se aparecer mais que Jesus, querido? Põe a melancia no pescoço aí, querido, e sai dizendo quem você é. Não, se eu pudesse falar com todo mundo, beijar todo mundo, abraçar todo mundo, ir na casa de todo mundo, comer com todo mundo, almoçar com todo mundo, jantar com todo mundo, mas, puxa vida, eu nem ia fazer compra, nem ia viver em casa mais. A gente não pode, querido. A gente não pode. Então, querido, nós temos que entender o nosso coração. Temos que entender o nosso coração. A mente, querido, a mente pensa. E o coração, ele sente. Atos, capítulo 13. A mente, querido, ela pensa.
o coração sente. Lembra daquela fala que a gente estava aí muito tempo aí, a gente usava? Oh, magoou, né? Por quê? Coração. Coração. Queridos, são quase 8 horas. E eu já nem virei uma página ainda. Mas eu vou encerrar por aqui. Um discipulador. Agora entenda, querido. Um discipulador espiritual. Uma discipuladora espiritual. Ele tem que ter um conteúdo. Ele tem que ter um conteúdo de um conhecimento da sua área intelectual também, da sua área emocional também, e dos seus ensinamentos, ou daquilo que você tem recebido, que é os seus aprendizados. Então, um discipulador, querido, com pouco conteúdo sobre essas coisas, ele não cresce. Um discipulador ou uma discipuladora que ele tem problema de pensar, ele tem problema de ler, ele tem problema de comprar livro, ele tem problema de assistir DVD, ele tem problema de estar perto, de ouvir ministrações na internet, ele tem problema de ver grandes livros, ele tem problema com isso, ele não aprende. Ele não aprende. Ele não armazena ideia na sua mente e nem coloca no seu coração. É por isso que muitas pessoas hoje você está investindo, você tem que aprender. A mente e o coração. São duas coisas distintas. Querido, como é que tá? Como é que tá a sua vida aí? Não, aí ele responde na mente. Não, estou bem, pastor. Estou bem. Rapaz, estou bem. Casa está tudo bem. Casa está tudo bem. Mulher está tudo bem. Filho está tudo bem. Está tudo bem. Emprego está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Filho, como é que está o seu coração? Ah, estou magoado. Estou magoado. Estou magoado. Briguei com a minha mulher. Estou magoado. Ela falou disso de mim. Briguei com meu filho. Briguei com alguém. Briguei com... Mas como está tudo bem, querido? São duas coisas distintas. Você está entendendo? São duas coisas distintas. Então, querido, você tem que armazenar informação. Você tem que armazenar informação na sua mente. Um discipulador, querido, com pouco coração, ele corre o risco de converter-se em uma máquina de dar informações de princípio. Um discipulador com pouco coração. O que é isso, pouco coração? Ah, pastor, não existe pouco coração. Entenda, querido, uma pessoa que não está alimentando, cuidando bem do seu coração. Então ele não pode, querido, ele não pode dar informações e princípios. Ele corre o risco de fazer uma bananada na sua vida. Ele pode falar besteira, ele pode falar qualquer coisa, e assim vai a vida dele. A vida dele não vai com uma direção, com um alvo. Então o discipulador, querido, que tem pouco coração, ele corre o risco de falar qualquer coisa e dar qualquer informação. E muitos hoje, querido, têm agido assim. Pense sobre que tipo dessas pessoas você tem tendência de ser mais parecido. Para nós encerrarmos, nós que estamos na igreja, devemos procurar um equilíbrio entre o trabalho da mente e do coração. Um equilíbrio fará com que as escrituras sejam ensinadas com a ênfase no seu lugar errado. Se você for um cara que pensa, aí alguém vai falar para você assim, olha, vamos fazer isso na célula tal. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O cara é do contra. Você vai bolar qualquer coisa. Não. Isso não dá certo. Você vai investir numa família, numa pessoa. Não, já tentei, já fiz de tudo. Não dá certo. Então, é um tipo de uma pessoa que está tudo armazenada e ele vai falar, ele vai gerar esse desequilíbrio de uma forma errada. Mas quando a pessoa começa a olhar de uma forma diferente entre a mente e o coração, ele pode ser visto de uma maneira totalmente diferente. E qual que é essa maneira? Mateus capítulo 22, versículo 37, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou a tua mente. Isso significa que se deve amar a Deus com todas as capacidades, apesar de diferenciar a mente do coração, já que são capacidades distintas. Querido, eu vou ficar por aqui. Mas, olha só, guarde isso com você. Se você não analisar aquilo que você fala e aquilo que você sente, você vai ter problema. Você vai ter problema.
Se você fosse escolher alguém essa noite para casar, você casaria com uma pessoa rica ou uma pessoa pobre? Todo mundo escolheria uma pessoa rica. A mente rica. Se você pensar agora com o coração, mas será que ele vai me amar desse jeito? É o dinheiro. A sua mente tem facilidade de pensar nas coisas boas, automáticas. Mas e o seu coração? Quantos convites, querido, nós recebemos para fazer tantas e tantas coisas. E a gente fala sim. A nossa mente diz assim, sim, vamos lá. Mas e o nosso coração? Está dizendo sim também? Então nós temos que ouvir duas coisas. O que você pensa e o que está dentro do seu coração. E é por isso que Jesus declarou, aonde estiver o teu coração, está o teu tesouro. Jesus falou de uma coisa chamada coração, um órgão, querido, que sem ele, se parar de bater, nós já éramos. Se parar de bater essa palavra chamada coração, morreu, acabou. Então, querido, eu queria ter mais tempo para falar sobre a nossa vida, o coração. Mas eu queria deixar isso para você. Querido, então, viva um equilíbrio na sua vida. Não saia falando de tudo. Não saia falando de tudo. E também não saia abrindo o seu coração para todo mundo. Conhece gente que diz que ama todo mundo? E conhece gente que já se enroscou porque disse que ama todo mundo? Conhece gente assim? Eu conheço. Não, eu te amo. Te amo. Quebrou a cara, bem feito. Ele tem que andar equilibrado, irmãos. Tem que andar equilibrado. A gente não fica falando das coisas que estão no nosso coração para qualquer um. A gente não fica. Então, por isso que o discipulador e a discipuladora, querida, é muito importante na vida da igreja. É por isso que nós temos que levantar discipulador e discipuladora que tem um equilíbrio na sua mente e no seu coração. E mesmo quando nós pensamos assim e aconselhamos as pessoas conforme a Bíblia diz, olha, você tem que fazer isso, você tem que ser assim. Mesmo quando a gente fala assim, muitas vezes o discípulo não aceita ainda. E a gente tem que suar na oração, suar no jejum, suar na consagração, para ele começar a fazer. Porque ele é teimoso, ele quer agir pela consciência dele. Ele quer agir pela força dele, ele quer achar que ele pode. Ele quer achar que ela pode, mas ninguém pode. Quem pode, querido, é só Deus, é só Ele. É só Ele que pode. Tá? Então, querido, guarde isso com você. A sua mente é uma coisa e o seu coração é outra. Amém, querido? Vamos orar então para nós fazermos o batismo? Vamos orar? Vamos orar, querido? É do pastor Eibe e do pastor Ivanildo aí, querido. Que Deus abençoe esses homens aí, tá? Em nome de Jesus. Querido, vamos orar? Vamos orar? Querido, vamos fazer uma coisa? Descem lá os dois primeiros, isso. Eu queria só orar com você, querido, mas antes de nós manifestarmos aí a alegria, a graça dos irmãos, feche os teus olhos, querido. Eu não sei como é que está o seu coração. De repente seu coração está tão ferido essa noite, e você veio aqui, eu estou falando para você, querido, a sua maneira de pensar é uma coisa, o seu coração é outra. Tem que haver um equilíbrio. Você tem que pensar aquilo que o coração está sentindo. Não aquilo que está na sua mente. Porque se você olhar carnalmente, se você olhar fisicamente, querido, você fica bravo. E eu também sou assim, eu também fico bravo. Mas quando a gente olha com o coração, a gente começa a olhar diferente as pessoas. Né? Então, querido, é um conselho que eu dou para você. Quem sabe você entrou aqui desanimado, triste, chateado. Mas olhe com o seu coração. Você é um grande homem de Deus, você é uma grande mulher de Deus. Você é um grande discipulador, você é uma grande discipuladora. Entendeu? E o que nós estamos vendo hoje aqui, querido, é fruto de discipulado. Esses meninos têm discipulado, têm cuidado aí dos meninos. Querido, e nada mais do que dar honra para eles aí, para descer as águas, batizar os meninos aí. Amém? Mas vamos orar, querido. Quero orar pela sua vida. Quero orar para você. Feche os teus olhos. Deus. Pai, somente o Senhor, ó Deus, para cuidar de nós, Senhor. Pai, esse coração, Senhor, que bate, Senhor, sobre o meu corpo, Senhor. Senhor, eu entrego, Senhor, diante do Senhor. Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor nos sonda, Senhor. Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor nos conhece. Senhor, o Senhor conhece a minha fraqueza. O Senhor conhece o meu pecado. O Senhor conhece o meu erro. O Senhor conhece, Senhor, aquilo, Senhor, que eu preciso melhorar.
Senhor, eu me entrego, Senhor, essa noite, Senhor, na tua presença, Senhor. Eu quero sair daqui, Senhor, essa noite, Deus. Não falando qualquer coisa. Não falando para as pessoas qualquer coisa, o que eu acho, o que eu penso. Mas eu quero sair daqui, Senhor. Que o Senhor fale comigo, Senhor, todos os dias. E que a minha vida seja uma vida equilibrada. Que eu possa perceber, Senhor, o teu poder. Que eu possa perceber, Senhor, a tua presença. Que eu possa perceber, Senhor, o teu Espírito Santo. Pai, muda, Senhor, a minha história. Muda, Senhor, a história dos teus filhos. Pai, aqueles que vieram, Senhor, esta noite pela primeira vez. Senhor, eu não conheço o coração de nenhum deles, mas o Senhor o conhece. Senhor, nós temos essa oportunidade, Senhor. Essa oportunidade de falarmos, ó Deus, que nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor. Porque se nós entregarmos nosso coração a Ele, a Bíblia diz que nós estamos seguros nesse tesouro. Nós estamos firmes nesta presença gloriosa do Pai. Então nessa noite, querido, eu escolho a entregar a minha vida diante do Senhor. E eu tenho certeza também que esses meninos também escolheram entregar a sua vida diante do Senhor. E essa noite nós queremos declarar esse batismo. Queremos declarar, Senhor, essa festa. Senhor, com o apoio dos teus anjos, com a colaboração dos teus anjos, Senhor. Pai, eu sei, Senhor, que nesta hora, Senhor, existem serafins glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Eu sei que nesta hora, Senhor, lá no teu trono celestial não existe, Senhor, parada. Os anjos declaram dia e noite que santo é o Senhor. Pai, tudo é teu, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. Este rebanho é teu, Senhor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada vai nos faltar. E eu creio na tua palavra, Senhor. E se essa noite, Senhor, eu tenho que ter o coração equilibrado, Senhor, me dá esse coração equilibrado. Me dá esse coração equilibrado, Senhor, em falar menos, mas em agir mais. Em falar menos, em ouvir mais o Senhor. Pai, eu quero te ouvir, Senhor. Senhor, o meu coração é teu essa noite. O coração desses meninos, Senhor, é teu essa noite. Pai, em nome de Jesus, que grandes homens de Deus, que grandes ministros, que grandes líderes de Deus, que grandes sacerdotes, que grandes homens de Deus venham marcar essa história. E que começa na vida desses meninos hoje, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode ter a manifestação de Deus aí? Você pode aí glorificar a Deus? Amém?